E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje estamos aí com o segundo exercício de referente ao módulo de cálculo 1. Já vou avisando que esse conteúdo aqui é um pouquinho mais chatinho de entender e talvez o vídeo fique um pouquinho longo e eu divido em duas partes, tá? Para ficar mais fácil para eu subir para o YouTube. Gente, o assunto hoje então é inequação. Nesse caso, inequação do segundo grau. Por que é do segundo grau? Porque o nosso x está elevado ao quadrado. Se fosse x elevado a 1, seria uma inequação do primeiro grau, certo? Inequação. Inequação é como se fosse uma equação. A diferença é que no lugar de igual, a gente vai ter um sinal de desigualdade, podendo ser menor, menor igual, maior, maior igual, e também pode ser diferente. Então esses sinais aqui a gente vai ver bastante na inequação, tá bom? Já vamos adiantar aqui, inequação, normalmente inequação nunca vai ser um valor tipo x igual a 3, entendeu? Inequação está relacionado com o intervalo, é o intervalo. Então a gente viu no começo, nas primeiras aulas, não aqui, mas no livro e nas aulas conceituais, falar sobre conjuntos numéricos, certo? Então a gente viu que existe o conjunto lá dos números reais, dos números naturais, tá? E entre outros são os racionais. Então a gente viu que existem esses conjuntos numéricos. Então a nossa resposta, quando envolve inequação, vai estar ligado com esses conjuntos, tá bom? Então vamos começar aqui já nesse exercício. A gente está vendo que aqui nada mais é do que uma inequação de segundo grau, como já disse. Como que a gente resolve uma inequação? É como se fosse uma equação, realmente. Então vamos lá, vamos fazer passo a passo aqui. Eu vou copiar aqui a equação, só para a gente desenvolver ela. Então, x² menos 16 menor que zero. Então, aqui está falando para mim o seguinte, que x² menos 16 tem que ser menor que zero. Então, na equação que a gente faria? Pegaria esse menos 16 e passaria para o outro lado positivo, certo? X² menor 16 está subtraindo, passa para o outro lado somando. X² menor que 16. Cuidado, a gente não pode vir aqui agora extrair raiz, tal, desse jeito. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar isso aqui a zero, porque igualando a zero, eu posso fazer o cálculo da função do segundo grau, da equação do segundo grau. Então aqui, ó, eu vou pegar essa inequação aqui e eu vou transformar nela numa equação. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso extrair raiz, né? Porque agora o que eu faço? O quadrado está aqui, e ele passa lá para o outro lado extraindo raiz. Então ele passa, lembrando que agora a gente não está falando de distância, e sim de um valor numérico, é mais ou menos raiz quadrada de 16, certo? Então nesse caso, x vai ser igual, então x1 pode ser raiz quadrada de 16, isso aqui é 4, pode ser menos 4, ou pode ser 4, correto? Então aqui são as nossas raízes. Você pode fazer por Bhaskara também se quiser, tá? Mas vai chegar no mesmo resultado. Agora que a gente encontrou esses valores, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar eles e vai voltar aqui com um sinal de
desigualdade. Mas antes, é importante a gente fazer uma análise gráfica aqui, tá? Para saber quando vai ser zero e quando não vai ser zero. Primeira coisa, a gente precisa interpretar essa inequação. Se eu transformar isso aqui numa equação, como ficaria? Ficaria aqui, ó. Opa, eu tô com o botão ativado aqui. Como que ficaria? Ficaria que x² menos 16 é igual a zero. Peguei na equação, transformei numa equação. Para quê? Para eu poder desenhar o gráfico. Porque quando é igual a zero, eu posso encontrar as raízes. Foi o que a gente fez aqui, a gente igualou. A gente tirou o sinal de desigualdade e igualou. Beleza, vamos lá. Agora a gente vai fazer aqui o que? Uma análise dessa função aqui. Que agora a gente vai considerar como se fosse uma função. Porque, ó, vamos fazer aqui o gráfico. Então, para fazer essa análise, pessoal, eu só preciso desenhar aqui o eixo x, tá? Eu não preciso fazer o y, porque eu só vou fazer uma análise do eixo x aqui. Então, vamos lá. x² menos 16. Como que é o desenho dessa parábola? Não precisa fazer certo, é só saber para onde está apontado a concavidade dessa parábola. Vamos lá. Observação aqui, ó. Quando o x² é positivo, na verdade, quando o valor que acompanha o x² é positivo, nesse caso aqui não tem nada, então como se tivesse um 1 aqui. A minha parábola vai ter esse formato aqui, ó, concavidade para cima. Por quê? Porque o valor que acompanha x² é positivo. Então, ó, se é positivo, carinha feliz, tá vendo? Macete para poder guardar isso aqui. Agora vamos lá. E se o valor que acompanha x² for negativo? Dessa forma. Aqui não tem nada, então é 1. Se for negativo, boquinha para baixo. Triste. Negativo. Negativo, triste. Positivo, feliz. Fácil de guardar assim, né? Então nesse caso aqui, ó, x² positivo, então a gente vai ter uma carinha feliz aqui, ó. E a parábola a gente já sabe como que é. Certo? A parábola tem esse formato. Beleza. O que a gente encontrou aqui? Na verdade, ó, a parábola, a gente sabe que ela corta no eixo x, correto? E esses pontos, onde o y é igual a zero, que é bem em cima do x, nada mais são do que x1 e x2, certo? Maravilha. Então, quem que é meu x1? A gente já calculou aqui, ó, menos 4. Quem que é meu x2? Meu x2 é 4. Então, eu fiz o esboço aqui, ó, dessa função, certo? Agora vem a parte um pouquinho mais chata, que seria analisar esse gráfico para saber quando que o meu x vai ser igual a menos 4, quando o x2 vai ser igual a 4. Beleza, a gente já sabe que é aqui. Então aqui é o seguinte, vamos lá. Deixa eu fazer aqui um negócio, ó. Deixa eu apagar aqui, que fica mais fácil de explicar. Na verdade, ó, aqui é o x1, né? x2. Então nesses pontos temos nossas raízes. Tá. Aqui está falando para mim o seguinte, que x² menos 16 tem que ser menor que zero. Beleza. Vamos fazer aqui, ó, uma outra observação. Você concorda comigo que quando o x1, quando o x é menos 4 e quando o x2 é 4, a minha parábola está bem em cima do eixo x e aqui, ó, é como se tivesse o y aqui, o eixo y. Você concorda que ele está em zero aqui em y? Tá vendo? Então o que vai acontecer? Se eu vier aqui e pôr menos 4 ou pôr o 4 aqui no lugar do x², a minha conta vai dar zero. Por quê? Porque eu atribuí o valor de menos 4 para x
e de acordo com essa parábola, ela me dá 0 para y. 4 para x, 0 para y, tá vendo? E aqui a gente sabe que ela tem que ser menor que 0. Então, isso quer dizer que não pode ser 0. Se não pode ser 0, então não pode ser menos 4 e nem 4. Primeira observação, então. Aqui, nesses pontos, a gente vai ter bolinha aberta. Por que que a bolinha é aberta? Porque o menos 4 ele não pertence para essa solução, tá? Então, porque se eu pôr menos 4, vai dar 0. Quer fazer um teste? Vamos lá. Menos 4 ao quadrado. Qualquer valor positivo ao quadrado fica positivo. Então, menos 4 ao quadrado, 16. 16 menos 16, deu 0. Aí ficaria 0 é menor que 0? 0 é menor que 0? Não, isso aqui é falso. Então tá errado. Se eu pôr o 4, da mesma coisa. 4 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16. 16 menos 16, 0. 0 não é menor que 0. Então, você viu? Se eu colocar esse ponto ou esse ponto aqui, a minha conta ela zera. Por quê? Porque vai para 0 em y. Quando que y não vai 0? Quando a minha parábola está para cima do gráfico. Então, ó, o que a gente pode analisar aqui, ó. Quando a minha parábola está acima do gráfico, você concorda que ela vai sempre positivo para y? Aqui, ó, é como se tivesse o eixo y aqui, ó. Aqui é positivo. E aqui para baixo tá os negativos. Então, quando que essa inequação aqui vai ser maior que 0? Quando ela tiver do menos 4 para cá. Por quê? Ó? Porque essa parte está na região positiva, está acima de x. Aqui também, ó. Se eu pegar essa região aqui, tá vendo que ela está sempre ficando positiva aqui em y? Então é isso que importa. Ah, tá, mas e aí, Maicon, e no meio ali, o que que acontece? Aqui nessa região, pessoal, você concorda que ela está para baixo do x? Se ela está abaixo do x, ela está onde? Na região negativa do gráfico. Então, qualquer valor que eu pegar nesse intervalo vai dar um resultado negativo. Quer fazer um teste? Vamos pegar aqui o 3. O 3 é antes do 4 aqui, certo? Então ele está nesse intervalo dos negativos. Que aqui, ó, é negativo aqui embaixo. Aqui é negativo, está na região negativa. Então se eu pegar o 3, a minha conta vai dar um valor negativo. Quer ver? Vamos lá, o 3.